Galera, é o seguinte, a pergunta de hoje é essa. Recomenda-se jogar o fósforo da safra e safrinha tudo na primeira cultura? V% igual a 60, ou é errado? Tá, vamos entender a pergunta. A pergunta dele é o seguinte, ele vai trabalhar com safra e safrinha, possivelmente um tipo de sucessão de cultura, ou até mesmo rotação de cultura, e ele quer saber se ele coloca o fósforo todo de uma vez, se ele divide essa aplicação fosfatada, como é que ele faz. Para que a gente possa entender melhor sobre isso, eu vou ter que fazer aqui, abrir um parênteses e explicar um pouco dessa dinâmica para que possa fazer sentido para você, para que você consiga entender. O primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é o seguinte. O fósforo ele é muito pouco móvel no solo. Na planta ele é móvel, tá? O fósforo ele é pouco móvel no solo. Então, se você coloca o fósforo ali, ele vai ficar naquele lugar, ele não vai se movimentar, ele não vai modificar a sua estrutura, né? É lógico que a gente coloca o P2O5, ele se transforma em ácido, mas ele fica ali, né? Ele não modifica a sua estrutura mais. Muito diferente do nitrogênio, por exemplo. Como assim, pessoal? O nitrogênio, você vai colocar lá, por exemplo, uma ureia, um adubo amoniacal. Quando você colocou ele no solo, vai haver liberação de amônio. Essa amônia vai passar por um processo de nitrificação e com poucas semanas virou nitrito, virou nitrato, ou seja, passou por uma transformação e já houve movimentação. O fósforo não, quando a gente adiciona ele no solo, ele fica ali. E aqui já responde um ponto importante quanto à adubação fosfatada, que é o seguinte, a galera pergunta assim, moça, mas será que eu coloco o fósforo todo de uma vez? Será que eu espero? Será que eu coloco ele próximo às raízes? E é o seguinte, a recomendação de adubação fosfatada é muito importante que você coloque ela o mais próximo das raízes possível. É importante que o fósforo ele já esteja próximo das raízes, tanto aí num plantio por mudas, quanto por um plantio por sementes. Independente da situação, é importante que ele esteja próximo. Mesmo por semente ali, na hora que ele começar a germinação, né, passa pelo processo de embebição, vai haver a germinação, é importante que aquelas raízes estejam em contato já com o fósforo. Mas por quê, professor? Porque o fósforo não tem essa capacidade de se movimentar. Ele não pode, ele vai ficar ali. Então, quanto mais próximo das raízes ele tiver, melhor vai ser o aproveitamento. Mas, professor, e se eu não fizer dessa forma? E se eu plantar lá uma mudinha, coloquei a muda e depois fui e fiz uma adubação em cobertura? Funciona? Olha, aqui há um grande prejuízo. Por quê? Porque como o fósforo não vai se movimentar para baixo, ele vai permanecer ali, a movimentação é muito baixa, a planta não vai ter fósforo no seu crescimento inicial. E o fósforo no desenvolvimento inicial da cultura é muito importante. Por que ele é muito importante? Tanto por questão de crescimento radicular, quanto por questão de produção de energia, ATP, ADP, fora as funções morfológicas do fósforo na planta. Então é muito interessante que o fósforo já esteja disponível para a planta. Mas se o fósforo não estiver disponível, tá. Aí vai acontecer duas coisas. Primeiro, é que ela já vai manifestar o sintoma de deficiência de fósforo, que normalmente é aquela roxidão que acontece nas folhas. As folhas começam a ficar roxeadas, um sintoma clássico, meio avermelhada, né, na verdade, vermelho para roxo, depende muito da pigmentação, como que tiver. Mas é um sintoma clássico da deficiência de fósforo. Mas aí há um grande problema, que é o quê? O crescimento radicular. A planta, então, não desenvolve o seu sistema radicular da forma como que tem que ser desenvolvido. E aí é um grande problema, que é o seguinte. O primeiro problema é que se o sistema radicular não se desenvolve em profundidade, aquela planta passa a não ter a capacidade de absorver umidade em profundidade, que é um dos melhores reservatórios de água que existe, porque a água fica protegida, ela não é evaporada e já lixiviou grande parte. Então, ou seja, você faz com que a planta não consiga desenvolver em profundidade. E aí é um problema, porque ela não vai conseguir aproveitar a umidade do solo. Em algumas outras culturas pode até ocasionar o tombamento. Então é importante que o fósforo ele esteja já bem próximo das raízes. Lembra o seguinte, qual a pergunta do nosso colega? Se eu coloco o fósforo todo de uma vez na safra, safrinha, tudo na primeira cultura, ou eu divido ele? Por isso que eu estou aqui fazendo essa introdução, explicando essa dinâmica do fósforo no solo, na adubação, para que a gente entenda qual a forma correta de estar fazendo. Beleza? Tá. Segundo ponto que é muito importante,
a dinâmica de perdas de fósforo no solo, principalmente por conta da fixação. Possivelmente não é nenhuma novidade para você que o fósforo ele acaba sendo perdido por fixação e grande parte do fósforo. Um solo aí mesmo em condições boas, pois vamos falar um pouquinho que são essas condições boas, pode chegar a ter perdas de 80%, 85%. Então o fósforo, mesmo colocando ali ele no solo em condições boas, tem muitas perdas. E acontece uma dinâmica interessante, e aí, quimicamente falando, não tem necessidade de a gente se aprofundar tanto, que quando eu coloco o fósforo no solo, naquela camada em que está ali, ele chega a jogar o pH em 3, 4, um negócio de doido. Depois ele retorna com o hidrogênio de novo. É uma dinâmica muito louca do fósforo. O fósforo tem sinistro demais. Então, acontecem muitas perdas de fósforo por fixação. Essas perdas de fósforo por fixação acontecem quando o solo está ácido, tá? O pH do solo está ácido, está muito baixo, ali vai haver perdas. Acontece quando o solo está muito compactado. Quando o solo muito compactado, há grandes perdas por fixação. E acontece também quando eu tenho pouca matéria orgânica no solo. Então vai haver fixação. Então, antes de pensar em adubação fosfatada, a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabecinha é: eu preciso melhorar o meu solo para que a adubação fosfatada seja bem feita. Mas, professor, a pergunta dele é se coloca de uma vez ou não. Mas isso daqui vai influenciar. Então você precisa olhar o solo como uma dinâmica maior, né? como um processo sistêmico. Então é importante que eu entenda que existe toda uma dinâmica por trás disso daqui, né? Então o fósforo vai haver muitas perdas por fixação, mas eu posso diminuir elas quando eu corrijo o solo. Como eu corrijo o solo? Calagem. Melhora a matéria orgânica do solo, através da adubação orgânica, e descompacta o solo. Quando você descompacta o solo, automaticamente você faz com que as perdas sejam menores. Então, o primeiro ponto que eu tenho que fazer é isso. É melhorar o solo para fazer a adubação fosfatada. O segundo ponto é, na hora de fazer a adubação fosfatada, colocar ele mais próximo das raízes possível. E aí, então, a gente parte para a pergunta do nosso colega, ou da nossa colega, não sei, não lembro agora quem é a pessoa. Mas que é o seguinte, recomenda-se jogar o fósforo da safra e safrinha tudo na primeira cultura? V por 160 ou é errado? Olha só. Primeira coisa, você tem duas opções. Vamos lá. Você vai instalar a primeira cultura, você vai implantar a primeira cultura. Quando você vai fazer a implantação da primeira cultura, eu não estou falando de sistema de plantio direto, ok? Vamos fazer a primeira cultura. Você vai instalar a primeira cultura, primeiro plantio. O ideal é que você já coloque o fósforo diretamente no suco, tá? Ou na cova, né? Não sei como você está fazendo o seu plantio. Você coloca ele diretamente. Professor, coloca ele todo? Você pode colocar 100%. Estamos falando de culturas anuais. Você pode colocar 100% do fósforo que é necessário para a sua cultura. E aí é um outro ponto que nós vamos ter que conversar sobre isso. Você pode colocar ele todo na hora do plantio. Professor, não quero colocar ele todo na hora do plantio porque eu quero aproveitar algum formulado que eu tenho aqui. Então, você pode colocar 80% no plantio e 20% na próxima cobertura. Mas pelo menos já tem que ter fósforo disponível. Então, ou você coloca 100% ou você coloca 80%. Cultura anual. Ok? Cultura anual. Cultura perene, isso aqui vai ser diferente. A gente vai ter uma necessidade do plantio, nós vamos colocá-la toda, mas lá na adubação de produção, na adubação de formação, você vai poder adicionar o fósforo novamente. Então, ou você coloca 100% ou você coloca aí no mínimo 80% e os 20% você vai colocar em cobertura. Mas, professor, e na próxima cultura sucessiva? Eu coloco o fósforo novamente? Então, se você está retirando, você está terminando um cultivo e está começando outro, então agora você precisa... Aí é lógico, não tem necessidade de você ficar fazendo análise química a cada sucessão. Lógico, se você quiser fazer, está tudo bem, não tem problema. Mas você precisa agora, com o boletim daquela nova cultura, entender qual a necessidade de fósforo e fazer uma nova adição. Então, o ideal é que cada adubação seja direcionada para cada cultura. Você não pode simplesmente fazer uma adubação geral e achar que aquilo ali vai servir o ano todo. É lógico
Em cultivo de hortaliças, tudo bem, a gente até consegue fazer esse planejamento. Mas, por exemplo, eu estou ali com milho e vou colocar sorgo. Não. O milho tem a sua própria adubação e o sorgo tem a sua própria adubação. E eu preciso seguir isso daí. Num sistema de plantio direto, onde a gente faz algum tipo de consórcio, é possível até a gente fazer esse intermediário entre as duas culturas. Mas aí precisa de um planejamento onde eu leve em consideração a necessidade das duas culturas. E aquela quantidade que eu estou colocando, ela está suprindo todas elas. E quando você vai fazer um tipo de cultivo desse, é muito importante que eu tenha de forma periódica, num intervalo curto de tempo, ali uma análise química para ir acompanhando o desenvolvimento nutricional daquele solo. Caso contrário, pode ser que você possa ter alguns prejuízos. Agora, aí entra no terceiro fator que eu tinha dito para vocês, que é muito, mas muito importante que você entenda, que é como adicionar esse fósforo no solo de acordo com a minha necessidade. O fósforo, ele tem assim como eu falei, expliquei essa dinâmica, que ela é muito diferente de outras culturas. E aí, isso aqui, essa parte que eu vou falar agora para vocês, vai depender de qual extrator que ele está utilizando. Se é o fósforo, que é o extrator não, qual a metodologia. Se é por fósforo remanescente ou se é por fósforo disponível. Professor, qual a diferença? Vamos lá. Se você vai fazer essa adição utilizando a metodologia de fósforo remanescente, como que funciona? Como é que funciona o fósforo remanescente? Alguém até perguntou esses dias. Lá no laboratório, eles vão pegar uma parte do seu solo, né? Vou pegar uma parte do seu solo num vidrinho, um vidrinho igual esse aqui, né? Verdinho, com a plantinha na frente. Vai colocar o solo, vai pegar uma solução que contém fósforo, vai colocar aqui dentro e vai dar uma balançada lá. É lógico, não é tão simples assim, né? Tem todo um mecanismo para isso. Depois eles vão pegar e vão tirar, fez aquilo lá, fez todo o processo, aí vão pegar essa solução, vão extraí-la do solo e vão analisar quanto de fósforo que tem ali. Professor, o que isso significa? Significa o seguinte, vamos supor que ele adicionou 100 fósforo, aí na hora que ele olhou a solução do solo tinha 40, quer dizer que 60 ficou retido. Então, eu tenho ali uma ideia de quanto que o meu solo está retendo de fósforo, está fixando de fósforo. Esse é o fósforo remanescente. Já o fósforo disponível, não, o fósforo disponível ele vai pegar, ele vai quantificar a quantidade de fósforo no solo. Mas tem um porém. Quando a gente fala de fósforo disponível, eu preciso verificar qual é o tipo de solo, porque um solo argiloso ele vai ter aquela quantidade de fósforo disponível, não necessariamente, e aí a gente coloca aqui entre aspas, não necessariamente está disponível para a planta. Isso quer dizer que ela está no solo. Agora, de um solo argiloso muda para um solo arenoso. Então eu preciso saber o tipo de solo. Mas professor, por que essa metodologia ela é importante na hora de eu definir se eu posso colocar uma quantidade de fósforo que daria para as duas plantas? Simples. Por quê? Se você utiliza um fósforo disponível, quer dizer que você tem um solo muito argiloso, quer dizer que a dinâmica do fósforo é diferente. Então, por mais que eu coloque fósforo ali logo no plantio da primeira cultura, não necessariamente estaria disponível na segunda cultura. Entendeu? E aí sim eu posso, se você conhece a estrutura do seu solo e a dinâmica, é muito importante que conheça as questões químicas do solo, que você entenda como fazer esse processo de transição para que eu coloque uma parte logo no plantio, uma parte em cobertura e que vai servir lá para a próxima cultura. Entende? Então, galera, a adubação com fósforo é uma das práticas onde eu preciso ter maior quantidade de atenção e conhecimento de fertilidade dos solos. A dinâmica do fósforo é muito sinistra. E aí vai um ponto que é muito importante, que a galera acha, pô, eu tô aqui com um formulado, o cara vai lá e compra um 4,14,8, por exemplo, famosão, 4,14,8, ele fala assim, não, quanto de 4,14,8 que eu posso estar colocando no meu cultivo? Calma, não é assim. Né? E aí chove de perguntas aqui no Instagram, que as perguntas são as seguintes: professor, qual é o melhor adubo para jogar aqui? Qual é o melhor adubo para o plantio? Qual é o melhor isso? Qual é o melhor aquilo? Não é melhor adubo, não existe isso. Existem adubos que têm ótimas reações, melhores que outros, mas isso não quer dizer que ele é o melhor adubo para a sua planta. O que eu estou querendo dizer é que antes de definir como que você vai fazer essa adubação fosfatada, se você vai colocar 100% no plantio ou parte em cobertura,
Você precisa entender como que estão as condições do seu solo e como que vai ser essa dinâmica de distribuição. E aqui entra uma das partes onde que divide aí os meninos dos homens e as meninas das mulheres. É aqui que divide. Por quê? Porque o cara acha, ou a moça acha, que é só pegar uma análise química, ver a quantidade de fósforo que tem lá e sabe quanto que vai aplicar, porque ele tem um boletim, ele está ali com o boletim 200 ou uma quinta aproximação, e ele acha que só com essas informações ele vai pegar e vai fazer recomendações. Não é assim. Eu preciso de um histórico detalhado da área, eu preciso de uma boa análise física do solo. Tá? Por que a análise física é importante? Porque se meu solo é argiloso, ele reage de uma forma. Se meu solo é arenoso, ele reage de outra. Talvez eu poderia no solo areno-argiloso ali fazer até uma divisão. Poderia até colocar talvez por fertirrigação, por que não? Mas colocando ali 80% no plantio. Então eu preciso saber, mas professor, eu preciso fazer análise física todo ano? Não, galera, análise física você faz apenas uma vez, não precisa fazer mais. O seu solo não vai modificar a estrutura dele, a quantidade de argila, de areia. Pelo menos não enquanto você estiver vivo, né? O que você pode fazer é deixar uma cartinha escrita lá para o seu tataraneto, manda um e-mail para ele, deixa lá para quando ele tiver, deixa alguma coisa gravada, uma mensagem, para que ele faça lá uma nova análise física. Mas enquanto você estiver vivo, você só precisa de uma análise física, certo? Então eu preciso da análise física, preciso do histórico da área para saber o que foi adicionado, o que tinha, preciso da análise química do solo, muito bem feita, tá? E aí eu preciso entender a dinâmica de qual metodologia que foi utilizada para a quantificação daquele fósforo no solo, que também é um ponto muito importante para a gente aqui. É um aspecto muito importante para que a gente consiga entender essa dinâmica. Preciso saber a quantidade de matéria orgânica no solo. Preciso saber se o pH está ácido, porque se o pH está ácido, isso significa que quando eu fizer a adição do meu fósforo, a minha parte vai ser fixada. Se ela vai ser fixada, né, vai ser perdida, ela não vai estar disponível. Se ela não vai estar disponível, quer dizer que não tem jeito, eu vou ter que fazer uma nova aplicação. Sabe? Então, esses aspectos são muito importantes. Relação cálcio-magnésio. Professor, relação cálcio-magnésio é importante? Importantíssima. Entende? Então, conhecer esses processos de fertilidade dos solos na hora de fazer a adubação fosfatada é muito importante. Agora, Daniel, se fosse você, como que você faria nesse caso? Vamos simular aqui agora e daria a minha recomendação para vocês como que eu faria agora. Beleza? Daqui a pouco eu passo para poder responder um pouco das dúvidas. Vamos supor, só um supositório aqui, vamos supor que você vai pegar e você vai plantar milho agora, né? Fazer um plantio de milho, sei lá, agora estamos em outubro, vamos supor que eu vou fazer esse plantio agora em novembro, né? Eu não vou nem entrar em questão de safra entre safrinha não, tá pessoal? Vamos só pegar um processo de sucessão de culturas. Vou plantar milho agora e quero plantar sorgo, pô, vou até fugir da época aqui, mas beleza. Mas quero plantar sorgo logo depois que eu tirar o milho. Então, como que eu faria se fosse o meu caso? E não estou trabalhando com o sistema de plantio direto. O milho, eu faria adubação fosfatada toda de uma única só vez. Na hora do plantio, eu fazia adubação fosfatada e depois parcelaria o nitrogênio e potássio, os micronutrientes, tá? Vale lembrar que, se eu estou implantando a primeira cultura, ó, nós estamos em outubro, é importante que eu já tenha feito a correção lá 2, 3 meses atrás. Não adianta se você acha que eu quero fazer adubação fosfatada amanhã, fazer a correção do solo hoje, não resolveu nada. Tá? Para que haja realmente ali uma eficácia na disponibilidade de fósforo, é importante que o solo tenha corrigido há 2, 3 meses antes da adubação fosfatada. Mas professor, eu não fiz e meu solo está ácido, então eu te aconselho a repensar a época de plantio. E aí sim você pode pegar a época tradicional de janeiro, por exemplo, para fazer esse plantio. Então eu faria a correção do solo agora em outubro, né? Faria a correção do solo agora em outubro. Calagem bonita, feitaração, gradagem. Aí eu teria outubro, novembro e corre, né? Porque outubro já está no meio do mês quase. Outubro, novembro, dezembro. Ok. Aí corrigiria. Janeiro eu faria minha adubação fosfatada e faria o plantio. Mas eu ainda teria uma outra atividade que eu encaixaria aqui. Quando fosse entre novembro e dezembro, eu faria uma adubação orgânica. E essa adubação orgânica com 3 objetivos. O primeiro é melhorar a fertilidade orgânica do solo, que é muito importante. E aí, quando eu faço isso, eu melhoro minha atividade microbiana e disponibilidade de nutrientes. Então, um ponto que eu preciso levar em consideração. Segundo, esse aumento na matéria orgânica do solo vai fazer com que a disponibilidade de fósforo seja maior. E terceiro, eu vou estar liberando fósforo também.
né? Então fazia a calagem por 3 meses, agora em outubro, faria adubação orgânica entre novembro e dezembro e faria a minha adubação fosfatada em janeiro, já na primeira cultura que seria o milho. Faria toda de uma única só vez. Beleza. Vamos supor que você vai pegar uma safrinha depois, um exemplo, né? Não tem problema, isso aqui é independente de qual cultivo que você vai fazer. Fazer o milho, então vamos supor que depois eu vou dar um intervalo de tempo e depois plantaria sorgo, por exemplo. Não estou levando em consideração a época correta, tá, pessoal? É só para vocês entenderem a dinâmica de tempo, de intervalo de tempo. Nesse caso, o que eu faria então? Quando eu fosse fazer a próxima, eu vou utilizar a mesma área. Se eu vou utilizar a mesma área de plantio, nesse caso, então, na próxima plantio, eu poderia estar colocando 80% do fósforo no plantio e 20% de cobertura. Até diminuiria um pouco mais, dependendo da minha análise química. Vamos supor que na sua análise química o fósforo esteja muito alto. Então, você pode até diminuir e colocar um pouco em cobertura. Mas veja que eu só posso fazer isso se eu conheço o histórico da minha área, eu sei o que eu fiz no verão passado, né? No plantio passado, eu entendi o que eu fiz no plantio passado, eu sei que eu fiz adubação orgânica e meu fósforo vai ter uma boa disponibilidade. Entende? Agora, se do nada eu olho, eu vou plantar o sorgo agora, mas o que foi plantado antes? Não sei. O que foi adubado antes? Não sei. Então não. Então não arrisque, coloca 100% do fósforo no plantio. E aí nesse caso, se você vai continuar fazendo sucessão de cultura sem intervalo, nos próximos meses, nesse caso você pode até ir continuando parcelando esse fósforo, coloca grande parte no plantio e parte de cobertura. Então veja que neste caso eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que foi plantado antes, eu sei o que foi adubado antes, eu sei o que nós colocamos antes. Entende? Esse histórico da área é muito importante na hora da tomada de decisão. Então não dá simplesmente para eu chegar e falar assim, professor, eu coloco tudo agora, não. Se você tiver dúvidas, coloca tudo no plantio. Tudo no plantio, coloca o fósforo todinho no plantio, não tem problema. São culturas de ciclo rápido, né? Estou falando de cultura de ciclo rápido. Ah, mas se fosse então uma cultura perene, aí já muda toda a estrutura do nosso planejamento. Por quê? Porque se fosse uma cultura perene, por exemplo, vou fazer aqui uma implantação de coco. No boletim da cultura do coco, ele já vai te dar qual a quantidade total que tem que ir no plantio. Em alguns casos, a gente até faz, por exemplo, coloca lá 80% no plantio, logo na cova, pré-plantio, e mais 20% alguns meses depois, logo direto. Ou você faz tudo no plantio. Mas você vai colocar também a adubação fosfatada lá em cobertura. Só que veja que você já supriu a necessidade de fósforo para o crescimento radicular. Então, esse é um aspecto que você sempre tem que levar em consideração. Então, tudo começa com o histórico da área, análise química, tá? Entender o que está acontecendo no seu solo através da análise química, né? E aí você faz esse paralelo com o histórico da área, você sabe que tem um pouco mais de cálcio, magnésio, enfim, você entendeu essa estrutura. O boletim da cultura para você entender qual a necessidade nutricional dele ali. Tá? Agora, um ponto importante é porque as pessoas pensam assim, poxa, mas então eu poderia estar colocando o nitrogênio de uma vez, o potássio de uma vez, são culturas de ciclo rápido. Não, aí já muda. Por quê? Porque o fósforo, ele tem uma dinâmica de baixa movimentação no solo, para não falar que ele é imóvel, né? Não falar que ele é imóvel. Muito pouca movimentação. Onde você colocar ele vai ficar. Mesmo que fixado, mas ele vai ficar. Muito diferente do potássio. O potássio, se você faça a adição aqui, por exemplo, de cloreto de potássio, fiz uma adubação com cloreto de potássio agora, o que vai acontecer? Coloquei o cloreto de potássio, ele já vai ser um potássio disponível, né? Porque tem o potássio disponível, o potássio não disponível, estrutural e não estrutural. Quando você colocou aquele potássio ali no solo, aquele cloreto de potássio, ele vai fazer a liberação de potássio na solução do solo, retido nos colóides, não importa, vai liberar na solução do solo. O que a sua planta não absorver vai ser lixiviado. Então veja que sua planta não tinha aquela necessidade total naquele primeiro momento, grande parte do potássio vai ser lixiviado. Vai ser lixiviado. Então vai ter perdas, vai ter dinheiro jogado fora. Então nesse caso o potássio a gente recomenda que você faça o parcelamento. A mesma coisa o nitrogênio. Agora, o fósforo não há essa necessidade. O fósforo, se eu coloquei no plantio, ele vai ficar quietinho, bonitinho, onde você deixou ele ali. Então, mesmo que a planta não absorva tudo, não absorva aquela quantidade total,
você não vai perder por lixiviação. Ah, mas e fixação? Agora, fixação, se você colocar ele todo no plantio ou grande parte de cobertura, vai haver do mesmo jeito se o seu solo não estiver em boas condições. Entende? Então, é um momento em que eu preciso ter muita atenção. Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui, para a gente poder continuar e finalizar. O Enzo falou assim, o único momento de atingir o fundo da cova, suco com fósforo, é no pré-plantio, vale muito a pena, é lógico, é isso aí, amigão. É isso aí, pré-plantio, é o momento que eu tenho ali para colocar o fósforo no fundo da cova, depois é sem cobertura, e ele não vai poder se movimentar, ok? Vamos ver outra pergunta. Solo corrigido, cloreto imediatamente pré-plantio, MAP no plantio e ureia 2 vezes. Cultura do milho, o que você acha dessa alternativa? Eu não faria essa... Você deve estar falando do cloreto de potássio, né? Possivelmente. Você está colocando MAP e ureia, 2 adubos que contêm nitrogênio. Você pode talvez estar... Talvez é um insumo que você tem disponível, né? Tem que entender aqui essa dinâmica, o porquê que você está usando. Mas você está usando 2 adubos que contêm nitrogênio. Talvez compensaria mais utilizar a ureia, por exemplo, e um super simples, porque aí você cede cálcio e enxofre também. Ah, pessoal, mas o super simples ele tem menos fósforo. Ele tem menos fósforo, mas ele tem enxofre e cálcio, que é importante agora no plantio também. Beleza? E esse cloreto de potássio, estou entendendo que é o cloreto de potássio, né? Eu não colocaria ele no pré-plantio. Se você tem interesse em colocar logo no plantio, beleza, você pode colocar junto com o fósforo. Mas o mais importante é que no pré-plantio você faça essa adição de fósforo. Beleza? Agora, se você está querendo colocar o MAP porque você quer ceder nitrogênio logo no início, tudo bem, sem problema nenhum. É o histórico da sua área que vai te dizer isso aí. Beleza? E a ureia 2 vezes, dá para fazer dessa forma. Ok, deixa eu ver aqui. Bom dia, tem uma área que não trabalho nela há tempo, só que não fiz a calagem. Como devo fazer para aproveitar as águas e não dá tempo de fazer calagem? Como faço plantio de milho? Cara, Bruno, deixa eu te explicar uma coisa, cara. Primeiro de tudo, faça uma boa análise química do seu solo. Pode ser que nem tenha necessidade de fazer calagem. Então, nesse caso, pode plantar. Tá? Faz um bom preparo do solo, talvez, se você não trabalha com ele ficou com uma boa cobertura vegetal, pode ser que ele tenha uma boa quantidade de matéria orgânica. Então, tudo isso a gente tem que analisar ele de forma mais individual. Então, no geral, verifica, tá? O seu solo aí, como que ele está, através da análise química. Agora, se tiver muito ácido, cara, eu nem te aconselho a fazer o plantio. Melhor que você faça a calagem, espere um pouco e talvez perca um pouco o período das águas do que você fazer com solo muito ácido. Então, primeiro de tudo, faça uma boa análise química. Fez a análise química, então aí você vai entender. Se não está ácido, senta o pau nesse trem. Vai lá e faz, tá? Agora, se estiver ácido, cara, ou muito ácido, eu não te aconselho nem a fazer o plantio. Beleza? Professor, não tem análise física do solo em mãos. Posso fazer a recomendação de adubação pela tabela de extração e exportação? Cara, você até pode, mas tenha pelo menos uma ideia do se o seu solo é um pouco mais argiloso, um pouco mais arenoso, porque isso aqui faz diferença, tá, cara? A associação dos fungos com as raízes, me corrija, conseguem buscar esse fósforo em superfície? Muito pouco. Cara, até tem um resultado, mas não é algo que você pode contar. Beleza? Vamos ver outras perguntas. Sem análise é tiro no escuro. Exatamente. Sem análise é sempre um tiro no escuro. Beleza? Agora vamos lá. Deixa eu finalizar essa parte aqui, que daqui a pouquinho dá meu horário. Tá? Pessoal, então, em síntese, um ponto importante que você sempre precisa estar atento. Um ponto importante que você sempre precisa estar atento é a dinâmica do fósforo no solo. A dinâmica do fósforo no solo, ela vai influenciar diretamente aí na forma com que você vai estar fazendo essa aplicação. E o histórico da área, que é muito importante, saber o que você está fazendo. O próprio planejamento, nem histórico passado, nem histórico futuro, o próprio planejamento que você fizer
da sua sucessão, da sua rotação, do seu consórcio em geral de culturas, ele é muito importante nesse caso. Talvez você vai conseguir colocar uma grande quantidade, boa quantidade de fósforo agora e depois ir fazendo em cobertura. Mas isso aí é o histórico da área que vai dizer. Beleza? Professor, os óxidos podem substituir o calcário no intuito de correção do solo? Então, Marcos, os óxidos de cálcio, por exemplo, de magnésio em geral, eles até conseguem efetuar, porque são ações diferentes, porque o calcário, que é o carbonato de cálcio, o CO3 é que vai fazer a ligação com o hidrogênio, que vai fazer a ligação lá com o alumínio e depois ele vai estar eliminando esse hidrogênio e alumínio e o cálcio vai fazer a ligação. Quando você fala de óxido de cálcio, por exemplo, esses tipos de insumos, eles vão fazer com que a gente aumente a saturação por baixo de forma extrema, com o cálcio, por exemplo, até mesmo o magnésio, e nesse caso diminui o hidrogênio e alumínio, mas funciona bem também, ok? Faz a correção e aproveita as chuvas para melhorar a reação. Exatamente. Sobre o do colega aqui acima, é muito melhor que você aproveite a água para fazer a correção do solo, tá? Para fazer a correção do solo. Tem um produto que estão vendendo na minha região e fala que é de pronta disponibilidade para planta, cálcio e magnésio. Não, mas disponibilizar cálcio e magnésio, existem muitos insumos que fazem isso, tá? Agora, corrigir o solo é completamente diferente. Então, Bruno, existem vários insumos que você já libera cálcio e magnésio aí de forma quase que instantânea. Agora, corrigir o solo é outra coisa, são duas ações diferentes. Beleza? O fósforo remanescente disponível já vem na análise química? Então, João Vitor, os laboratórios usam metodologia diferente. Vai ter laboratório que usa o fósforo remanescente, vai ter laboratório que usa o fósforo disponível, vai ter laboratório que usa os dois, tá? Então, aí você precisa ter um boletim para poder estar fazendo essa interpretação, ok? Qual a melhor forma de fazer um consórcio de milho com braquiária? Lucas, fiz uma live massa só sobre isso, hein? Milho e braquiária. Depois eu acho que já está no YouTube. Se não tiver no YouTube, eu vou pedir para estar colocando. Beleza? Então, ponto. Agora, funciona muito bem. Eu gosto muito de culturas de cobertura. Acho que tem resultados que são bastante interessantes.